Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente, para questionar as bases da história como ela costuma ser contada. Sabe aquela narrativa de que a civilização e o conhecimento nasceram em certos lugares? E se as raízes forem muito mais antigas e estiverem em outro continente? Vamos seguir as evidências para redescobrir as origens africanas da civilização. Quando a gente pensa nos fundamentos da filosofia, da matemática, a nossa cabeça vai quase que direto para a Grécia Antiga, não é? Bom, hoje a gente vai desafiar um pouco essa ideia. Vamos seguir um rastro de evidências que nos leva para uma fonte muito, mas muito mais antiga. E para guiar a gente nessa investigação, vamos usar as ideias do estudioso Cheikh Anta Diop. A tese dele é, no mínimo, revolucionária. Para entender de verdade a história do pensamento humano, olhar para o Egito não é uma opção, é essencial. E nós vamos descobrir o porquê. Para entender a origem da civilização, a gente precisa responder uma pergunta ainda mais básica. Onde foi que a humanidade começou? E a resposta, que vem direto da paleontologia, é o nosso ponto de partida. E este mapa do tempo ilustra o ponto de partida de um jeito impressionante. A evidência científica é muito clara. O Homo sapiens sapiens, o ser humano como a gente conhece, surgiu na África há cerca de 150 mil anos. Já na Europa, os fósseis mais antigos têm só 40 mil anos. Essa diferença de mais de 100 mil anos é gigantesca. É um tempo enorme para o desenvolvimento cultural e social, muito antes dos humanos modernos chegarem a outras partes do mundo. 150 mil anos. É difícil até de imaginar esse tempo todo. A profundidade da história humana no continente africano é simplesmente imensa. As fontes científicas são unânimes. Os fósseis mais antigos da nossa espécie foram encontrados lá. Isso estabelece a África, sem sombra de dúvida, como o berço de todos nós. E aqui está a prova visual. Fósseis como este, o crânio de Broken Hill, junto com muitas outras descobertas, formam um conjunto de evidências que aponta para uma única conclusão. A jornada humana começou na África. Ok, já que a gente estabeleceu a África como o berço da humanidade, vamos avançar no tempo para uma das suas civilizações mais grandiosas, o Egito. A pergunta que fica é: quem eram as pessoas que ergueram as pirâmides e desenvolveram um conhecimento tão fundamental? E a resposta, segundo as fontes, está gravada na própria pedra. Os monumentos mais antigos, como a esfinge e as estátuas dos primeiros faraós, como Tera-Neter, mostram uma fisionomia que é, sem dúvida, negro-africana. E o mais importante, isso não é uma interpretação de fora, é como os próprios egípcios se representavam. E essa autorrepresentação continua ao longo da história deles. Este relevo de Abu Simbel é uma evidência muito poderosa. A fonte destaca um detalhe crucial: não existe diferença de cor ou de traços entre o faraó e os outros prisioneiros negros representados ali. Eles se viam como um mesmo povo. Esta imagem deixa a distinção ainda mais explícita. De um lado, vemos como os egípcios se pintavam, um povo negro. Do outro, como eles retratavam seus prisioneiros de origem indo-europeia e semita, com pele clara e traços diferentes. Isso mostra que eles tinham uma consciência muito clara da própria identidade em relação aos povos vizinhos. Então, para a gente resumir, a evidência visual que os próprios egípcios deixaram é extremamente consistente. Eles se identificavam e se representavam como um povo negro, os senhores de sua terra, em um contraste bem claro com os estrangeiros, que eram retratados como diferentes e muitas vezes como seus prisioneiros. Bom, já que a gente estabeleceu a identidade dos antigos egípcios com base nos registros deles mesmos, a próxima pergunta é: o que eles criaram? Que tipo de conhecimento floresceu ali às margens do rio Nilo? E essa é uma afirmação bem forte, mas as evidências a sustentam. A tradição que a gente costuma associar à Grécia tem, na verdade, raízes muito mais profundas na África. E as conquistas são realmente monumentais. A gente está falando da invenção da escrita, de uma matemática avançada o suficiente para construir as pirâmides, de um calendário solar super preciso, de medicina complexa e de sistemas filosóficos muito profundos. E tudo isso milênios antes de conceitos parecidos sequer surgirem na Europa. Vamos pegar só um exemplo para entender a profundidade disso: o papiro de Rhind. O título dele já revela tudo. Não era só uma matemática prática para construir coisas. O objetivo era teórico, era filosófico, saber tudo o que existe. Isso demonstra uma busca pelo conhecimento puro, uma visão intelectual do universo. Então, como é que todo esse conhecimento viajou pelo mundo? As fontes indicam que os próprios pensadores gregos, de Tales a Platão, foram até o Egito para aprender, como alunos mesmo. Eles foram iniciados na ciência e na filosofia egípcia.
O conhecimento fluiu do Vale do Nilo para a Grécia, que depois o transmitiu para o resto da Europa. A gente explorou a origem da humanidade, a identidade egípcia e o surgimento do conhecimento. Mas por que tudo isso importa hoje? Qual é a relevância de reexaminar essa história toda agora? E aqui está a chave. Diop argumenta que para a África moderna construir seu futuro cultural e intelectual, essa conexão com o Egito Antigo é indispensável. O Egito é a sua antiguidade clássica, a fundação sobre a qual um novo futuro pode ser construído. O argumento todo se resume a este processo, claro, em 3 etapas. Primeiro, reconhecer a origem comum na África. Segundo, reestabelecer o elo histórico entre o Egito e o resto do continente. E terceiro, usar essa base sólida, essa consciência histórica, para impulsionar a cultura e o pensamento para o futuro. E a gente encerra com essa provocação. Se os fundamentos do conhecimento que chamamos de universal, a matemática, a filosofia, a ciência, não nasceram na Grécia, mas sim no Egito africano, como isso muda a nossa visão da história mundial? E, mais importante, como isso muda a nossa compreensão sobre quem foram os arquitetos da grande jornada da civilização humana? Fica aí a reflexão.